Confiando no poder. Eita, agora, você está em casa, Francisco? Está em casa, vai trabalhar? Pai do Senhor, tô em Amém? casa. Hoje eu tô de folga. Olha aí, o Acordei irmão cedo. Francisco está de folga hoje. Se acordou cedo, poderia ainda estar dormindo, porque está de folga, mas já está acordado e já está em ação dentro da clínica. Vamos ouvir a palavra desta manhã com o nosso irmão Francisco e você vai Eu acabei, compartilhando. eu me acordei há pouco tempo. Também ainda não me penteei, não me ajeitei. Pronto. Sentei, Só é boa gente natural. Ô, glória. sentei no sofá aqui, entrei no Face para dar uma olhada nas atualizações. Aí vi a senhora online aqui. Eu não tenho um print com o Francisco, José. Tira um print de nós dois. Eu tô procurando uma posição melhor aqui, porque Deixa para ele se, ficar mais. deixa ele se ajeitar, José, para ficar bem bacana o print. Tô achando tão escuro aqui. Mas tá bom, pra gente tá bom. Tá legal. A senhora abriu a clínica agora, foi? Acabei de abrir. A primeira pessoa que vai entrando é você. De vez em quando eu dou uma passada por aqui, tem uma irmã que sempre canta uns hinos antigos aí. É, ela não Eu- chegou por aqui ainda, não. Aquela que fala Vitória. no livro de Provérbios, né? É. Estou vendo aqui qual é a palavra que Deus vai dispensar para nós aqui. Ô, glória. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu ver se eu acho um texto. O Acordando com Jesus está no ar. Vai logo os teus amigos chamar. E deu até para combinar. Glória a Deus. O Acordando com Jesus está no ar. Tá, tá, tá. O Acordando com Jesus está no ar. Tá, tá, tá. A palavra que vai trazer nesta manhã é o nosso amado Francisco. Deixa eu ir aqui por aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nunca falta, sempre tem alguém, sempre Jesus manda alguém, né? Essa crítica é muito boa. Essa noite, quem estava foi eu, palavra boa, né? Palavra muito boa, que o pastor Marcelo nos trouxe, Mateus 25. Boa toda. Bom dia, Aparecida. Seja Eu vou bem-vinda, lá por isso. Aparecida. Aleluia. Glória a Deus, que a gente tive, né? Eu tive uma boa noite, terminei a clínica, fui dormir, que estava um pouco enfadada, né? Ainda fiz Eu uma vou aqui por oração pelo aqui. filho do nosso amado José Francisco, que a mãe estava levando essa noite para a UPA. É, gente, não é fácil. Muita Eu estou com gente, a minha muita gente nora aqui. desde sábado que ela está internada. Grávida de 9 meses, a glicose estava muito alta, né? Tem mulher que tem diabetes quando está grávida. Tá a menininha dela, os pais dela, quem está tomando conta. Meu filho sozinho para trabalhar, para ir lá visitar, não é fácil. Cada um passando pelas suas provações, né? Mas é bom que vai passando e Jesus passa conosco. Estamos orando para que ela tenha alta amanhã, que a bebê tem 1 ano e 5 meses e já está com saudade da mãe, já não está comendo direito, com saudade da mãe. Não é fácil, né? E meu filho, né, para trabalhar, e o automóvel que ele tem é uma moto, e só Jesus para dar vitória. Mas graças a Deus, né, que ela está lá, está se medicando, está tomando uns medicamentos. Eu tenho pressão que o médico vai deixar internado até tirar a menina, que vai ser cesárea. Ela já fez 9 meses,
Com certeza. Você já fez 9 meses, só vai sair de lá com um menino no braço. Eu tô achando que só, né? Mas a bichinha estava esperando alta até essa noite, que disse que dava alta até 9 horas da noite. Terminar aqui, eu vou me informar. Tem muita gente enferma, tem muita gente doente. Cada um, Por agora aqui. no dia 28, eu vou levar o meu Adriano, que eu marquei com ele. Ele tem um caroço assim nas costas que começou desse tamanho. E já está desse tamanho. E ele sofre com esse negócio. É como se fosse uma Pimenta, né? massa de carne, gordura. Aí já está marcado para o dia 28 eu ir com ele tirar. Né? Não está conseguindo trabalhar. Ele tem vontade de trabalhar, que é pedreiro, mas a enfermidade não tem deixado. Aí eu é quem estou dando uma ajudinha, os irmãos, para que ele vá sobrevivendo, né? Que não está podendo trabalhar. E a mulher operada em casa também. E tudo isso, né? Todos nós estamos passando. Mas vamos passando pela prova, dando glória a Deus, né, Francisco? Com certeza. Todos nós temos os nossos problemas, nossas É, dificuldades. Temos uma cruz para carregar, né? é, Quando Jesus chamou, quando Jesus chamou, ele deixou já claro já. Primeiro ele disse: "Quem quiser vir após mim". Ele não disse que era obrigado. Não é obrigatório. é quem quiser. Quem quiser, venha após mim, tome é, a sua cruz de cada dia e me siga. É, Então, o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele tem sofrimento. é verdade. O, E o só quem apóstolo Paulo sabe os nossos disse, bastidores é Jesus. é, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não queria. Não queria e às vezes a gente quer contender até com Deus. Eu não quero, eu não aceito. Eu É, não quero isso para minha vida. Eu não sonhava isso para minha vida. Eu não imaginei que seria assim. Mas o cálice que Deus preparou, a pessoa tem que tomar é. e tem que aceitar, não é? Lá em Isaías, me lembrei de um versículo aqui. O marido de Jaqueline teve muito doentinho, com muita febre. E não é fácil, viu? Não é fácil. Essa noite eu fui lá e ele estava mais melhorzinho. Ele sofre de uma enfermidade faz mais de 10 anos. E a graça do Senhor basta na vida do Flaviano. Ele também não trabalha, não pode trabalhar em serviços pesados. Novo esposo de Jaqueline, mas não pode. Ele é encostado do NPS faz mais de 10 anos. E o NPS nem coragem de aposentar, que já era para ser aposentado, não. Um tempo desse até cortaram aposentar o dinheirinho dele, né? E vamos nós ver aqui Jaqueline pregando, cantando, mas só Jesus conhece os bastidores. As noites sem dormir, as lágrimas que ela tem derramado, viu? Pela situação do marido. É muito bom. Às vezes pega o teclado, toca, que é uma maravilha. Mas os Às bastidores, vezes, quem sabe é Jesus. quem está de fora vê a vida daquela pessoa perfeita, né? Mil É verdade. maravilhas, né? Mas só Deus sabe é, o que acontece nos bastidores, como a senhora mesmo diz aí. É Né? verdade. Cada um tem a sua cruz. É, Tem coisas que acontecem que a gente não queria que acontecesse, não queria que fosse assim. Mas Deus é, não é injusto. Deus não é injusto. Tudo que a gente passa é uma determinação de Deus. Faz parte do propósito de Deus. Mesmo que a gente não entenda. Eu vou ler um versículo aqui em Isaías 45. aleluia. Abra a Bíblia, gente. Isaías 45. Isaías Vamos quarenta e acompanhar cinco a um palavra do 23, Senhor nesta manhã. para meditação dos irmãos. Ô, glória. Isaías Eu vou ler o 45. versículo, eu vou ler o versículo 2 e o 3
E depois eu vou ler o versículo 7 e depois o 9. Isaías 45, versículo 2 e o 3. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Agora o versículo 9 e vou ler o 10 também. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que é que dás à luz? Né? E foi o próprio Deus falando através do profeta Isaías, né? Quando Deus chamou Ciro, que era um rei que não servia a Deus. E Deus usou ele para libertar o povo de Deus do cativeiro babilônico e fazer com que o povo voltasse para a sua terra, para edificar novamente Jerusalém. E Deus começa dizendo que no versículo 5, Deus disse para ele: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Né? Antes dele conhecer a Deus, mesmo sem ele conhecer a Deus, Deus usa o profeta para dizer que ungiu ele e escolheu ele para essa importante tarefa. E isso traz para nós uma revelação bíblica de que Deus, ele nos conhece. Deus nos conhece. Muitas das vezes somos tentados a pensar que Deus está bem longe de nós, ou que Deus não está se importando com a situação que a gente está passando, ou achamos que Deus pode se importar com todo mundo, ou conhece a história de todo mundo, só não conhece a nossa, né? Mas quando a gente vai para as páginas da Bíblia, a gente vê que o nosso Deus, ele conhece a gente muito mais do que a gente imagina. Para o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, Deus disse assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e as nações eu te dei por profeta. Deus estava dizendo para Jeremias que antes que a mãe dele gerasse ele, Deus já conhecia ele. E essa palavra não é específica somente para Jeremias, não foi só para Jeremias. Isso aí é para todos nós. Antes de nascermos na terra, ou antes do nosso pai conhecer a nossa mãe, Deus já nos conhecia. Esse é o Deus que eu acredito, porque ele é
onipresente, onisciente e onipotente. Ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o nosso futuro. Então, nossa vida e a nossa história, ela está na palma da mão de Deus. Nós, muitas das vezes, nos inquietamos, nos agitamos, entramos até em desespero, nos vemos incapazes, não temos fé suficiente para enxergar uma luz no fim do túnel, mas mesmo assim, Deus conhece a nossa história e Deus conhece cada um de nós. O salmista Davi disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. Sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece. E ele chegou a dizer: para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer nas profundezas, lá tu estás. Então ele estava ali reconhecendo essa soberania de Deus. E mais adiante ele diz que foi Deus que formou ele dentro do ventre da mãe, anotando dia após dia, gerando cada órgão interno, os tecidos, os ossos. E ali ele estava reconhecendo que a vida dele é um propósito de Deus. A nossa vida, a nossa existência, a nossa passagem pela terra, ela cumpre um propósito de Deus. Muitas das vezes a gente não quer compreender ou aceitar ou questionar Deus o porquê. Porque se fosse para a gente escolher, eu escolheria ser milionário, eu escolheria ser um bilionário, eu escolheria ter saúde, eu escolheria ter uma casa melhor, eu escolheria ter uma vida financeira melhor, eu escolheria um emprego melhor, mas a nossa vida na Terra, a nossa passagem pela Terra, ela cumpre um propósito de Deus. Ela cumpre uma finalidade de Deus. E tem hora que a gente se sente que nem um peixe num anzol. Um peixe, quando ele é fisgado no anzol pelo pescador, ele não consegue fugir, ele não consegue correr da situação. Ele tenta, ele se debate, ele luta, ele corre para um lado e para o outro, mas o anzol está fisgado na boca dele. Muitas das vezes não é que Deus colocou o anzol em nós, mas muitas vezes a gente se sente assim, querendo fugir, querendo correr, querendo abandonar o barco. Mas se a gente abandonar o barco, a gente vai morrer afogado. Eu quero te dizer nesta manhã que apesar da tempestade estar muito grande na sua vida, não deixe o barco. Não saia de dentro do barco. Não abandone o barco. Se você pular, você vai morrer. Me faz lembrar lá do apóstolo Paulo, quando ele foi preso por amor ao evangelho e estava sendo conduzido para Roma naquele navio, aonde surgiu uma grande tempestade e além da tempestade das ondas
ficarem altas e o mar ficar agitado, o céu estava escuro, estava negro, não se via nenhuma possibilidade daquela tempestade passar. Já fazia muitos dias e eles não sabiam se aquela tempestade ia passar ou não. E o barco começou a se rachar. Porque tem tempestade que vem para rachar o barco, para afundar o barco. E os outros presos que estavam naquele barco pensaram em abandonar o barco, né? Primeiro eles esvaziaram a carga, o navio tinha carga dentro, quem sabe sacos de cereais, qualquer outro tipo de carga. E a primeira coisa que eles fizeram foi jogar a carga no mar, lançar fora o excesso de peso, que significa que nós temos também que lançar fora a nossa carga, o nosso excesso de peso. Lançar o excesso de peso fora é pegar tudo que está pesando dentro de nós. E tem momentos que a gente está pesado. Não é o peso do pecado, é o peso da luta. É o peso da prova. Aquilo vem fazendo com que a pessoa se sinta pressionado ao ponto de ter a sensação que vai ter um derrame, né? Tem gente que passa por tantas opressões, tanto estresse, né? E a cabeça começa a ficar fervendo. A cabeça começa a ferver. Chega até, a pessoa sente que o sangue está fervendo e diz, meu Deus, me ajude, que senão eu vou ter um derrame. Não aguento mais. Mas Deus nos convida, através da sua palavra, a lançar sobre ele todo o nosso peso, toda a nossa carga, tudo que está nos oprimindo. Não coloque dentro de você, não carregue dentro de você todo esse peso que você está carregando. Já diz lá em Pedro, né, capítulo 5 e versículo 7, e eu gosto muito, é um versículo muito conhecido. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, Aleluia. porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. E falando dos cuidados de Deus, a gente tem o nosso jeito de pensar que Deus só está cuidando se ele fazer grandes coisas ou fazer aquilo que a gente quer. Mas mesmo quando Deus não faz o que a gente quer, ele também está cuidando. Mesmo quando Deus não faz o que a gente quer, ele também está cuidando de nós. E aquele navio que Paulo estava, ele se quebrou, se despedaçou por causa da tempestade. Mas a ordem de Deus foi para que ninguém deixasse o navio. Ninguém pulasse fora. Se pulasse, ia morrer. E Deus avisou a Paulo de noite. Deus mostrou uma revelação, um anjo apareceu e disse para ele, diga a todos aí que ninguém saia fora do navio. Porque se sair, vai morrer. E eles obedeceram. O navio se despedaçou.
mas todos chegaram na terra são e salvos, porque obedeceram à voz de Deus. Então eu quero te dizer nesta manhã que o teu navio pode estar rachado, o teu navio pode estar entrando água, o teu navio está sendo açoitado pelas fortes ondas, mas não abandone o navio. Porque ainda que você chegue do outro lado, em cima de uma tauba, mas você vai chegar salvo. Uma vez, uma jovem que eu conheço, uma jovem senhora casada, já tinha entrado na presença de Deus várias vezes, saído, entrado e saído. Porque tem gente que não consegue ter firmeza de continuar na presença de Deus, né? É. Tem aquelas pessoas que aceitam o cristianismo, aceitam o evangelho, aceitam Jesus, passa um mês, 2, 3, depois sai, depois volta de novo, aí depois sai, aí volta de novo e sai, e volta e sai. E ela era uma dessas. E uma vez ela tinha voltado, aí ela perguntou, irmão, quando a gente saiu da igreja, né? Ela disse, qual é o segredo da pessoa permanecer na presença de Deus e nunca sair? Qual é o segredo? Qual é o segredo da pessoa permanecer e não se afastar? Aí eu disse a ela, eu digo, olha minha filha, não existe segredo estranho, não existe nenhum segredo estranho, nem algo difícil demais. Não existe. O segredo é simples. Eu disse a ela, eu não sou diferente de você em nada. Nós somos iguais. Somos feitos de carne e osso, somos feitos da mesma matéria. Se você enfrenta problemas, eu também enfrento. Se você enfrenta a luta, eu também enfrento. Se aconteceu perseguição, comigo também acontece. Então, não somos diferentes. O segredo é você não abandonar o barco quando as tempestades vierem. Porque se você está na presença, está na caminhada, está se sentindo fraca, está se sentindo debilitada na fé, está se sentindo debilitada espiritualmente, isso aí já aconteceu comigo. Nós somos iguais. O segredo foi que eu disse a Deus, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Aleluia. Eu posso passar momentos na minha trajetória espiritual em que me falte palavras para orar. Eu posso passar momentos. É igual aquela árvore, né? Tem um versículo na Bíblia que fala sobre a tamargueira no deserto. Eu esqueci aonde está esse versículo. Fala sobre a tamargueira no deserto. Quando vem o verão, e agora o verão está chegando, inclusive tinha um pé de árvore em frente ao supermercado que eu trabalhei, que quando chegava o verão, as folhas dele caíam tudinho. E quem olhasse dizia, aquele pé de árvore ali está morto. Né? Quem olhasse e não conhecesse, mas quem conhece aquela árvore ali que está numa praça há muito tempo, sabe que todo ano ela passa por esse mesmo processo. Quando chega o verão, as folhas caem. Todas as folhas caem. E quem olha de longe diz, aquele pé de árvore morreu. Mas não morreu. Não morreu. Todo ano ele passa esse processo. Só que a raiz dele está funda.
ele está atravessando o calor do verão, né? Então, a nossa vida também comparada a uma árvore, tem momento que as folhas caem, tem momento que a gente pensa que já morreu, tem momento que a pessoa pensa que já está morto, tem momento que as pessoas pensam que você morreu, tem momento que você passa por aquele deserto do sol quente, mas o segredo é continuar, é permanecer. Se você não tem força para correr, você vai andando. Se você não tem força para ir andando, você vai se arrastando. Mas você vai. Nunca deixe de caminhar. Nunca pare, mesmo quando a vontade é parar. Vá na casa do Senhor. Vá para a igreja. Mesmo sem sentir aquela vontade dentro. Mas você vai. Quando você chegar lá, Deus tem uma palavra para o teu coração. Como Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã, quando você parou aqui para assistir esse vídeo, essa clínica, essa live. E Deus está falando para você que não é tempo de parar e nunca foi tempo de parar. Porque a Bíblia diz que todo aquele que pega no arado não pode olhar para trás. Se não pode olhar para trás, muito menos voltar. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse para Moisés, quando o povo chegou na beira do mar vermelho, e ficaram sabendo que Faraó vinha atrás com um exército armado, não tinha nem caminho para onde passar. Então o povo clamou a Deus. E Moisés também, né? Mas Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. Então a ordem de Deus é para que a gente vá adiante. Vá mais adiante. Eu vou dizer o que já aconteceu comigo há muito tempo atrás. Já passei provas espirituais, porque existem provas físicas, que a gente sabe a origem do problema, que a gente sabe qual é a causa. Existem provas físicas, provas visíveis, que é uma porta de emprego fechada, uma enfermidade que aparece. São provas que a gente sabe, mas existem provas espirituais. Existem desertos espirituais, onde a pessoa está no culto e não está sentindo nada. O irmão da direita sente a presença de Deus, o da esquerda sente a presença de Deus, a igreja se alegra e você está naquele momento daquela árvore que caiu as folhas todinha. É o deserto espiritual, é a prova espiritual. Até parece que a alma está rachada, né? Não consegue armazenar as coisas espirituais, não consegue absorver a palavra que sai do púlpito, do pregador. Os louvores parece que não faz efeito. É o momento da secagem. Caiu as folhas. Mas você não está morto. Você não está morta. A tua raiz está profunda. Vai chegar novamente o inverno. Deus vai mandar a chuva, vai molhar a terra e você vai florescer novamente. Você vai florescer novamente. Então, somente não saia da presença de Deus.
Não saia da presença de Deus. Então já aconteceu comigo há tempos atrás. O momento da estiagem, o momento da seca, o momento do deserto. Quando Jesus iniciou o seu ministério, a primeira coisa que o Espírito, e a Bíblia diz que foi o Espírito Santo, o conduziu para o deserto, para ser tentado pelo diabo ainda mais. Porque o diabo ele vai tentar a gente na nossa necessidade, na nossa escassez. O diabo não vai oferecer um prato para você quando você está de barriga cheia. Ele vai te oferecer um prato quando você está com fome. No sentido espiritual, um exemplo, né? Tô fazendo aqui uma comparação até com a tentação de Jesus, que o diabo oferece as suas vantagens no momento que a gente está mais necessitado, né? Eu vou dar um exemplo. Uma mulher abandonada pelo marido que há muito tempo está sozinha. Satanás vai oferecer um prato no momento da sua maior necessidade. Aí você tem que estar vigiando. Tem que estar vigiando. Então, o deserto espiritual, quando a gente passa por um deserto espiritual, às vezes a gente não sabe a origem da causa. A gente não consegue identificar o porquê da angústia. O porquê do desânimo. Por mais que você leia a Bíblia, por mais que você ore muito, né? Por mais que você ore de madrugada, por mais que você busque, parece que aquilo não está fazendo efeito. É um deserto espiritual. Então, nesse deserto espiritual, dá vontade de entrar na caverna e ficar lá isolado, escondido. Mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que a gente continue. Mesmo que você diminua o ritmo, mas não pare. Não pare, avance. Mesmo que você diminua o ritmo, mas não pare. E já aconteceu de eu ir para a igreja, eu era solteiro na época, mais de 10 anos atrás, que eu disse, Senhor, eu acho que hoje é o meu último culto. É o meu último culto. E eu fui. E Deus falou poderosamente ao meu coração. E eu chorei que nem menino, que nem criança. Voltei até para casa com os olhos inchados de chorar. Às vezes a gente pensa que todo mundo é espiritual, menos a gente. Que Deus tem intimidade com todo mundo, menos com a gente. Que Deus se apresenta e se revela para todo mundo, menos para a gente. Mas não pense assim, não. Tire isso da sua mente, tire isso da sua cabeça. Você é tão importante para Deus da mesma forma que é o pastor da tua igreja. Nem o pastor, aquele profeta, aquela profeta ou aquela profetisa que tem dom de profecia, o irmão que tem dom de revelação, nenhum deles é mais especial para Deus do que você. Você é tão importante para Deus. Aí você diz, Senhor, eu sou um inútil na tua casa. Eu não tenho dons espirituais. Eu não sou usado como outras pessoas são usadas. Eu não tenho dom de profecia. Nem ao menos ainda fui batizado com o Espírito Santo. Será que foi o Senhor mesmo que me salvou? Será que foi o Senhor que me escolheu? Será que foi o Senhor que me resgatou? Qual é a minha importância na tua presença? Às vezes a pessoa questiona a Deus. Mas a tua presença ela é importante para os céus. A tua presença é importante para Deus. Você pode não estar sendo notado por ninguém, mas pode crer que mesmo sem você falar nada, alguém te observa
e alguém se espelha em você, mesmo você se sentindo menor, o mais fraco, aquele que não está fazendo a diferença, mas você está fazendo a diferença. Jesus não tirou você do mundo em vão. Jesus não tirou você do mundo para passar só um tempo na igreja, não. Jesus te tirou do mundo para te levar para o céu. Jesus te tirou do mundo para salvar a tua alma. Não se preocupe com quem trabalha mais do que você. Tem um versículo na Bíblia que diz que ninguém vá. Eu vou achar esse versículo aqui. Não pretendia nem falar tais palavras, mas eu creio que Deus. Glória a Deus. Deus não fala para paredes. Deus fala para pessoas. Verdade. É Romanos. Vou ver se eu acho esse versículo aqui. Fala da medida da fé. Não sei se é Romanos ou é Coríntios. Eu nem sei. Que fala sobre. Tem um versículo que fala sobre a medida da fé. Achei. Romanos 12 e 3. Romanos 12 e 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu quero pegar a última parte do versículo. A medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da minha fé não é igual à medida da fé da irmã Carminha. A medida da sua fé não é igual à medida da fé do seu pastor. A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, que ninguém saiba mais do que convém saber. Não tenha inveja e nem se sinta incapaz se você não realiza o que outros realizam. Porque Deus repartiu a medida da fé para cada um diferente. Tem gente que chega no microfone da igreja, ele prega 1 hora sem se cansar e se deixasse ele pregava 2, 3, 4, 5 horas seguidas. Mesmo sem ter muito estudo, né? Mas Deus deu o dom. Deus deu o dom. E tem gente que tem muito tempo de igreja, 10, 15, 20 anos, lê a Bíblia todo dia, já leu a Bíblia toda, mas se botar ele para pregar, ele só lê um versículo, fala 3, 4 palavras, não consegue mais. Mas ele não é menor do que o que pregou 1 hora. Não é menor. Não é mais fraco do que o que pregou 1 hora, não. Uma frase só que ele fala lá na frente, Deus usa aquela frase dele para edificar a fé de alguém. E às vezes o que pregou 2 horas é mais desmantelado do que ele. Que prega só 5 minutos. Então, como diz o hino de Armando Filho, não há inúteis na casa do Pai. Não há inúteis. Deus não chamou a gente para ser inútil. A tua presença, mesmo que alguém não note, mesmo que alguém não faça referência, mesmo que alguém não te apresente, mesmo que alguém não te cumprimente, mesmo que ninguém aperte a sua mão, mesmo que ninguém te dê um abraço,
mesmo que ninguém faça festa com a tua presença lá, mas a tua presença é importante. Ô, glória. É importante. Primeiro é importante para Jesus. E é importante para alguém que você nem imagina. É que nem os membros do corpo, né? Que a Bíblia fala dos membros do corpo, que é aquele membro que é menos honroso, a gente dá maior honra. Né? Tem membros no nosso corpo que a gente acha ele até assim, não serve para muita coisa. Mas se tirar ele, vai fazer falta. A mesma coisa é a gente na presença de Deus. Então, voltando para o texto que eu li, falei fora do texto que eu li, mas Deus tem uma palavra Foi certa. Romano 12, 13? 12, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, e versículo de número 3. Romanos 12 e 3. Em seguida, Paulo fala do corpo, né? Que é justamente isso. Nós somos um corpo. O corpo, ele se complementa. Ele se completa. Na igreja é assim. A gente se completa. Um precisa do outro. Um depende do outro. Até aquele que a gente acha que não tem muita importância, mas se faz necessário. Se faz necessário. Então, Deus tem uma palavra certa na hora certa para nós. Deus tem uma palavra certa na hora certa. Então, como eu vinha dizendo, eu disse para aquela irmã que perguntou a mim que o segredo é permanecer. Eu digo, olha, o que te fez sair da presença de Deus as outras vezes? O que foi que te fez sair? E ela disse, irmão, eu passei muita prova, dificuldade. Às vezes os irmãos não notavam que eu estava ali, não me cumprimentavam. Né? Eu disse, tudo isso também eu já passei. Tudo isso eu já passei. Mas o segredo é que eu disse para Deus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aqui eu permaneço. E depois daquele momento, ele passou. Porque não existe mal que dure para sempre. Não existe prova que dure para sempre. A gente às vezes observa que tem pessoas que as coisas acontecem rápido na vida dele. Tudo acontece de forma rápida. Né? É ligeiro. Mas tem gente que as coisas para acontecer demoram. E quando acontece é com o maior sacrifício do mundo. E isso eu sou um desses. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, que não é grandes coisas, mas para mim é grandes coisas porque é importante. Mas tudo que eu consegui foi com muito sacrifício. Foi com muita barreira. Foi com muita dificuldade. Sempre tem um atrapalho, sempre tem um empecilho, sempre se levanta uma barreira. Quando você pensa que as coisas estão quase certas, já estão quase confirmadas, se levanta uma muralha de ferro na sua frente. Aí a pessoa diz, mas Jesus já estava quase certo, deu errado. Então isso acontece com cada um de nós para provar a nossa fé, para nos provar a nossa perseverança. Até que ponto eu estou disposto a perseverar por amor de Jesus? Quando Jesus iniciou o seu ministério, uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão. Lá em João, eu gosto de falar lendo o texto. Parece que é o capítulo 6 do Evangelho de João.
o versículo a partir do versículo 66. João 6, versículo 66, 66. Desde então, não sei se os irmãos que estão em casa também gostam de acompanhar com a Bíblia, mas é bom. João 6, versículo 66, 67, 68. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, com Jesus, né? Não andava mais com Jesus. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Veja que muita gente deixou de seguir a Jesus. Por quê? Por causa da palavra de Jesus. Eles acharam que o discurso de Jesus era duro. O versículo 60 diz assim, o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Muitos deixaram de seguir Jesus por causa da palavra de Jesus. Eles acharam, para quem acha que Jesus só faz afofar o nosso ego, está muito enganado. Tem hora que Jesus nos confronta. Você que é discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, fique sabendo que tem hora que Jesus nos confronta. Tem hora que Jesus nos coloca no canto da parede. Não é a gente que coloca Deus no canto da parede, não. Mas Jesus nos confronta. Porque às vezes a gente dobra o joelho e diz: Jesus, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és a razão da minha vida. Tu és tudo para mim. Sem ti eu não vivo. E a gente faz um bocado de declaração para Jesus na oração. E até no louvor, porque a maioria dos louvores hoje tem várias declarações para Deus, né? Inclusive tem hino que diz assim, que se tu tirar tudo de mim, mas eu ainda não saio da tua presença e tal, e a gente canta, e a gente ora, e a gente declara isso para Deus. Aí Deus nos confronta. Deus faz a gente passar certas situações para provar se realmente aquilo que você está dizendo é verdade. Deus fez isso com o povo de Israel lá em Deuteronômio capítulo 8. Deus deixou eles ter fome. Deus deixou eles ter sede. Deus colocou eles para passar um tempo maior no deserto, 40 anos. Deus deixou surgirem inimigos na trajetória para provar o que tinha no coração deles, se eles iam servir a Deus ou não. Se eles iam continuar servindo a Deus ou não. Porque falar de boca para fora é fácil. Jesus, eu te amo. Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, eu não te deixo. Jesus, tu és a razão da minha vida. Aí Jesus vai nos conduzindo e depois ele vai nos provando. Ele vai nos apertando. Ele vai nos confrontando. Aí a gente é que tem que provar que o que a gente está falando para Deus é verdade. Muitos discípulos aqui deixaram de seguir Jesus só por causa da palavra. A palavra foi dura. Senhor, quem é que pode ouvir um negócio desse? O que foi que ele disse? Não, Jesus disse que
Quem não comer a carne dele e não beber o sangue não pode entrar no reino do céu. Oxe, esse homem está louco. Que palavra é essa? Fora outras coisas que Jesus disse. E eles acharam muito duro. Deixaram de seguir Jesus. Aí Jesus não saiu correndo atrás de ninguém. Ei, vem cá. Você entendeu mal o que eu disse. Desculpe aí. Não. Jesus não saiu correndo atrás de ninguém porque Jesus não bajula ninguém, não. Às vezes a gente pode dizer, mas Senhor, se o Senhor não me abençoar, esse ano eu vou sair da igreja. Se o Senhor não me der o que eu quiser, eu vou sair do conjunto, eu vou sair da comissão, eu vou sair do coral. Tá pensando que Jesus vai te bajular e vai correr atrás de tu? Vai não. Não vai de jeito nenhum. Você que vai perder, você vai sair e Jesus não vai correr atrás de você e você que vai perder. Você que vai perder. Jesus levanta outro e bota no lugar. É verdade. E Jesus às vezes pega lá no lixão, que nem os irmãos costumam dizer, né? E Jesus entra lá numa boca de fumo. Jesus entra lá no onde as mulheres fazem programa lá, nas casas de prostituição. Pega uma daquelas lá, lava no sangue dele, perdoa os pecados e coloca lá para dirigir o ciclo de oração. Porque Jesus não bajula ninguém, não. A gente é que precisa dele, a gente que depende dele, a gente que precisa dele. A gente necessita dele. E a gente é que deve a ele, porque ele não deve a gente. A gente é que deve a ele. Então, muitos aqui deixaram de seguir Jesus. Só que os discípulos foram dizer para Jesus. Quando os discípulos foram dizer para Jesus, Senhor, muita gente voltaram. Muitos desistiram. Muitos que estavam seguindo o Senhor foi embora. Jesus olhou para eles. Jesus disse, e vocês? Querem me deixar também? Querem me deixar? Eu acho que eles pensavam que Jesus ia dizer, meu Deus, e agora? Vou ficar sozinho, me deixaram, me abandonaram, foram embora. Não. Jesus disse, e vocês? Querem me deixar também? E a gente tem que ter a mesma atitude de Pedro. Senhor, para onde iremos nós? Que só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde eu vou? Eu vou para quem? Eu vou correr para quem? Eu vou me abrigar em quem? Eu vou me refugiar em quem? Eu não sei como é que tem gente que deixa Jesus para ir buscar socorro na macumba. Eu não sei como é que tem gente que deixa de orar, de falar com Deus que fez o céu e a terra, o Criador, que fez o céu e a terra, que deu a vida a nós, para ir buscar refúgio no espiritismo, no candomblé. Parece até uma loucura, né? Mas eu já ouvi casos de crente querendo buscar, querendo não, que foi buscar solução num terreiro de candomblé. Pessoas antigas dizendo ser crente. Buscar auxílio aonde não deveria ter ido. Se Deus não resolveu o teu problema, ninguém resolve. Se Jesus não resolver a tua causa, ninguém resolve. É Ele, é só Ele. Para onde iremos nós? Para onde vamos fugir? Você acha que voltar para o mundo vai resolver? Você acha que voltar atrás vai solucionar o teu problema?
Você acha que vai ter mais paz com isso? Você acha que vai se sentir mais feliz com isso? É engano seu. É que nem canta Lauriette, né? Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. É melhor estar na presença de Deus, machucado, moído, quebrado, amassado, pisado, humilhado, sofrendo, doendo, mas ele tem o bálsamo, ele tem o consolo, ele tem uma palavra de ânimo para você, ele tem o abraço, ele tem a paz para o teu coração, ele remove a angústia. Não sei se tem alguém aqui que já passou ou está passando por uma depressão. Porque eu já passei. Eu já tive depressão. Só não fui para um médico para ser diagnosticado, mas todos os sintomas eu já passei. De chorar dia e noite, de sentir uma dor na alma que parece que nunca ia passar, de passar noites acordado, de dobrar o joelho na igreja e não ter palavra para orar, só descer lágrima, 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 lágrima. E a gente dizer, Jesus, alivia só um pouquinho porque eu não estou aguentando. Só se o Senhor não me curar agora, mas manda um alívio, manda um pedacinho do teu alívio, para que eu suporte o dia de hoje e para que eu enfrente o dia de amanhã. Isso já aconteceu comigo. E nesses momentos a gente pensa que isso nunca vai passar. Que a gente vai morrer assim. Que a gente vai terminar louco numa clínica de louco. Mas eu quero te dizer nesta manhã que você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer assim. A tua história não termina assim. Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, as tuas orações não estão sendo descartadas. Deus não te bloqueou, não é? Aqui na Terra, quando a gente não quer ouvir outra pessoa, se aborrece, vai e bloqueia no WhatsApp. Mas Deus não te bloqueou do contato dele. Você está passando um deserto espiritual. E essa tempestade vai passar, esse deserto vai passar, esse problema vai passar, essa dor vai ter fim, essa angústia vai ter fim, esse sofrimento vai ter um fim. É porque a nossa mente às vezes fica projetada pensando que esse mal vai ser eterno. Aí o diabo coloca logo na mente, tira a tua vida porque tua vida não vale mais nada. Mas eu quero te dizer que Jesus investiu em você. Jesus morreu na cruz por amor da tua alma. E você está na terra por vontade absoluta de Deus, não é nem vontade permissiva. Você está na terra por vontade absoluta de Deus. A tua vida tem valor, a tua vida tem importância, a tua vida é preciosa para Jesus e ela não vai terminar assim. O que estás passando hoje vai servir de testemunho para tu edificar alguém lá na frente. Para tu ajudar alguém, consolar alguém, fortalecer alguém. O apóstolo Paulo disse que consolava outras pessoas com aquilo que ele mesmo era consolado. E às vezes estamos consolando alguém passando pelo mesmo problema. Porque é muito fácil eu dizer para o irmão, vai nessa tua força, suporta, Deus vai te dar vitória. Suporta esse momento que tu está passando quando você nunca passou. É muito fácil. Mas aí Deus te prepara, Deus te faz passar
pelo mesmo vale para você aprender a ser mais compreensivo, a ser mais compreensiva, a olhar para as pessoas com um olhar diferente, a entender a dor do próximo. Porque quando a gente nunca passa, a gente olha para o sofrimento dos outros e a gente, fulano é muito fraco, fulano é muito mole, fulano é muito, não aguenta nada. Aí Jesus diz, tu que está pensando ser forte, vem cá. Aí Jesus começa, não é que ele é mau não, né? Mas começa a pisar que nem o oleiro está amassando barro. Aí a pessoa diz, eita Jesus, meu Deus, eu acho que o crente mais fraco da igreja agora sou eu. E Jesus pisando. Meu Deus, cadê aquela fé que eu tinha? Aí Jesus pisando. Tum, 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 tum. É o oleiro preparando o vaso. É o oleiro amassando o barro. Aí agora, depois de pisado e amassado, você dá atenção para todo mundo. Até para aquele que você acha que está louco. É. Até aquele que você acha que está louco. Às vezes a pessoa passa e diz assim, eu não aguento ouvir a história desse irmão ou dessa irmã. Toda vez que é a mesma conversa. Não aguento, não paro nem para ouvir. Isso é um louco, isso é um maluco, isso é um desequilibrado. Aí Deus te pega, te coloca no deserto, tu passa pela prova, tu passa no deserto, tu é amassado, tu é quebrado. Aí tu para ouvir aquele doido, aquela maluca, para ouvir a história dela, para chorar com ela. Que palavra diferente nessa manhã. Que Deus nos ajude. Né? Lá em Isaías, voltando lá onde eu li, 45:9, para encerrar naquele versículo. Aleluia! Ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Quem já viu caco contender com o Criador? Né? É o que somos. Nós somos caco entre outros cacos de barro. E a gente não pode dizer para o oleiro, porque o Senhor me fez assim. Porque o Senhor fez isso comigo. Eu só me lembro da história de Jó. Uma das histórias mais dramáticas e mais lindas da Bíblia, né? A história de Jó. Aquilo que eu temia me aconteceu, disse Jó. Aquilo que eu temia me aconteceu. Porque quando estamos agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, procurando ser honesto, procurando viver uma vida reta, a gente espera receber só vitória. Quando estamos na presença de Deus, fazendo o que é certo e agradando a Deus, a gente espera só receber vitória. Isso é o que a gente quer e o que a gente pensa. E era o que Jó pensava. E tem um versículo que Jó diz assim, eu vou morrer em paz, em boa velhice, tudo vai acontecer às mil maravilhas para mim, sou um homem bem-sucedido. Mas ele disse, aí o que eu temia me aconteceu. Será que você não está enquadrado nessa palavra? Que aquilo que você temia aconteceu com você? Aquilo que você achava que só acontecia com os outros? Então, Jó foi surpreendido. Se você gosta de chocolate branco, você vai... Foi pego de surpresa. A irmã está perguntando qual é o versículo. Para eu achar esse versículo agora vai ser difícil. Viu? Mas, deixa eu ver se eu acho. Aquilo que eu temia me aconteceu. Se Jesus me ajudar, eu acho. Glória a Deus.
Mas Jó disse que aquilo que ele temia aconteceu com ele. Glória a Jesus. Manhã maravilhosa. Na presença de Jesus. Para eu achar esse versículo não é fácil, não. Eu não marquei. Para não interromper a mensagem, né? Depois eu vou deixar o versículo no comentário dessa live aqui. O versículo, depois eu vou deixar no comentário, nos comentários aqui dessa live. Então Jó disse: aquilo que eu temia me aconteceu. E às vezes estamos enquadrados nessa palavra, né? Aquilo que a gente temia aconteceu com a gente. Mas eu não estou achando onde é que está esse versículo agora. Mas eu vou ler outro texto aqui de Jó, capítulo 19. Jó 19, não é o versículo que me perguntaram, não, mas para você ter uma ideia do que Jó passou e como ele se sentiu. Como ele se sentiu, né? Jó 19. A partir do versículo 1, a irmã está dizendo ali, Jó 3 e 25, né? Jó 3 e 25. Obrigado. Quem foi que respondeu? Alguém comentou, Jó 3 e 25. Jó 3 e 25. Foi Porque o que eu Joada. temia... Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Então, muitas das vezes se sentimos assim que nem Jó. Se sentimos igual a Jó. Achamos que nunca vai acontecer com a gente. Temos medo de determinadas coisas que possam acontecer com a gente, que a gente acha que só pode acontecer na família dos outros, na casa dos outros, na vida dos outros. E a gente pensa que com a gente é diferente, que a gente é o queridinho de Jesus, é o mais especial dos crentes. E com a gente não vai acontecer. A gente acha que a gente é aquela estrela mais brilhosa. Então com a gente está blindado. Porque a pessoa tem a ideia, não, eu sou blindado por Deus. Né? Eu sou blindado. Blindado de quê? A gente é blindado de quê? A gente é blindado de o diabo destruir a nossa vida. O diabo ele só pode tocar em nós se ele pedir permissão a Jesus. Agora você não é blindado de prova nenhuma. Nem você, nem a sua casa. A gente ora para Jesus guardar a nossa família. A gente ora para Jesus guardar a nossa casa. A gente ora para Deus abençoar a nossa família. A gente ora para Jesus dar livramento aos nossos filhos. A gente ora para que os filhos permaneçam na presença de Deus. A gente ora para que a nossa vida seja bem sucedida. Mas o que acontece na família do seu vizinho pode acontecer na sua. Porque, é que nem diz o ditado, nós temos telhado de vidro. Né? A gente é muito fácil eu julgar a casa do meu irmão
a família do meu vizinho, a família do meu irmão, a vida de alguém. Só que você não está imune. Você não está imune. Você pode orar 12 horas por dia, 50 horas por dia. E não existe 50 horas num dia. Mas você pode passar 24 horas de joelho. Mesmo assim, você não está imune. De uma tempestade se levantar na tua casa, uma tempestade se levantar na tua vida. A diferença é como você vai enfrentar esse problema. Eis aí está a diferença de como você vai enfrentar este problema. Porque não adianta você dizer, Jesus, eu não aceito isso, porque eu sou uma mulher de comissão, eu vivo de joelho, eu ando na tua presença. Quem é você para dizer para Deus que não aceita? Quem és tu? Olha para a vida dos homens de Deus na Bíblia, das mulheres de Deus na Bíblia. Quantos sofrimentos, quanta dor, quanta prova, quantos problemas familiares. Vamos olhar para a família de muitos homens de Deus na Bíblia. Olha a família de Jacó. Olha a família de Davi, homem segundo o coração de Deus. Veja quantos problemas muitos homens de Deus enfrentaram. Quanta dor, quanto problema, quanta situação difícil, quantas decepções. Mas o segredo foi que eles continuaram confiando em Deus. Continuaram acreditando em Deus. Continuaram buscando a Deus. E quando eu olho para a história de Jó, a gente vê, o livro de Jó não está na Bíblia por acaso. É um exemplo para nós e Jesus citou. Jesus citou até o patriarca Jó, Pedro citou, né, o exemplo de perseverança dele. O exemplo de perseverança no meio de um sofrimento que ele não sabia de onde veio, nem qual era a causa, nem o porquê, porque tem problema que a gente não sabe o porquê, nem de onde veio, nem como começou, nem como vai terminar, nem como vai ser resolvido. E o segredo é permanecer confiando em Deus nesse momento. É se agarrar com o único talinho de esperança que ficou e ficar ali até que a tempestade passe. Jó 19, capítulo 19. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando? Aqui Jó estava se queixando, né, do seu problema, né? Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Falando para os amigos. Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabeis agora que Deus é que me transtornou e que a sua rede me cercou. Então Jó disse que foi Deus que colocou ele nessa situação. Ele não disse que foi Satanás, que foi o diabo, que o diabo estava furioso, que o diabo fazia isso. Não. Ele tinha consciência que tudo que ele estava passando era uma determinação de Deus. E é isso que falta em nós, essa consciência. Eu tenho o que Deus quis que eu tivesse. Eu estou nessa situação porque, se não foi escolha sua, porque tem coisas que a gente está passando, foi culpa do que a gente plantou lá atrás, aí já é outra história, né? Porque tem coisas que a gente está passando, mas é culpa da gente mesmo. É resultado do que a gente plantou lá atrás. A gente não tem nem de que reclamar. Mas se não for isso, saiba que o que você está passando é uma determinação de Deus. É plano de Deus. Deus quis que fosse assim. Não adianta tentar correr, não adianta espernear. Não adianta sair da presença, que vai ser pior.
Tenha paciência, tenha calma. E no tempo certo, Deus vai te tirar dessa noite escura, desse problema, dessa situação. Então, vou terminar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia. Eu sei que eu demoro a passar por aqui, porque minha vida também é muito corrida. Além de trabalhar fora, tem outras coisas para resolver em casa. E às vezes o corre-corre da vida. Às vezes eu falo pouco lá no grupo. Os irmãos estão pensando que eu estou com raiva. Pode pensar, mas não é não. Não é não. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe de todas as coisas. Francisco, melhor do que esta manhã só do céu. Vamos encerrar com uma oração, Francisco, para fechar com chave de ouro. Deixa eu mudar minha posição aqui, que estou sentado no chão. É livro com força, viu? Estuda a Bíblia, Francisco. Se alguém aqui... Eu não sei quantas pessoas estão assistindo, porque aqui travou em 18. Aqui está em 32. Aqui toda vez que eu entro, ele trava no número que estava. Se alguém está passando um problema muito difícil e não vê uma luz no fim do túnel, seja com o esposo, com o filho, seja na sua vida pessoal, parece que está num poço escuro, sem uma escada para subir. Tem momento que a gente se sente que está dentro de um poço fundo, no escuro e sem nenhuma escada para subir e sem nenhuma corda para se levantar e se apoiar e subir. Se você está passando momentos como esse, eu te convido a dobrar o joelho agora. No pé da sua cama, no sofá onde você está. Se não puder dobrar o joelho, deitado na cama mesmo, você também pode orar. Se você está enfermo e não pode dobrar o joelho, Jesus conhece e Jesus entende. Mas eu te convido a orar comigo. Eu não vou dizer, eu vou orar por você e vai ser resolvido, não. A sua oração junto com a minha. Porque eu não tenho mais poder do que você. É o que diz a Bíblia. Se do alto não vier, ninguém tem nada. Então, a sua oração é tão importante quanto a minha, que eu vou fazer agora. A minha oração não é mais valiosa do que a sua. Eu quero que você entenda que a tua oração é tão importante para Deus como a minha, como a da irmã Carminha. E a gente se ajuda em oração. Um cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Uma linha só é fácil de orar, mas quando se junta um bocado de corda e faz aquela trança, eu duvido quem tore. Então, na oração, a gente está juntando força. É um fraco orando pelo outro fraco. É um doente orando por outro doente. É um cansado orando por outro cansado. E assim a nossa força é que nem o trabalho de formiga, né? Com a formiga para carregar um peso. Para carregar um peso, a formiga, uma só não carrega. Mas vem uma, pega aqui, vem outra, pega aqui, vem outra, pega aqui. E ela pega aquele pedaço de pão que está jogado no chão e tudinho carrega. Pronto. Nossos problemas são assim. Um só não carrega, mas a gente junto, orando um pelo outro, a gente vai levando a carga um dos outros. Então eu te convido a orar comigo, a orar com a gente. A orar, um orando pelo outro. Se você não conseguir orar, chora, fica só chorando aí. E o teu choro ainda é Eu vou abrir aqui a porta e já vejo. certo. E se você não conseguir orar, derrama lágrima. Tuas lágrimas serão até mais importantes
do que as tuas palavras. Vamos esperar a nossa irmã Carminha para a gente orar. Meditando em minha vida, percebi que sem Jesus não sou ninguém. Meu amigo incomparável, minha fonte inesgotável de amor. Quando sinto sua ausência, vejo logo a diferença sem razão. Não vou nunca me afastar, o caminho é Jesus, outro não há. Para onde irei eu? Se Jesus é o caminho, para onde irei eu? Pois sem ele estou sozinho, para onde irei eu? Sem Deus. Aleluia! Para onde iremos nós? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse versículo não diz que ele é bem presente na alegria, não. Ele é bem presente na angústia. Já viu como é os paradoxos de Deus? Poderia estar escrito que Deus era bem presente na alegria, mas está escrito que ele é bem presente, socorro bem presente na angústia. Então, nesta manhã, vamos orar. Vamos iniciar nossa oração. Eu estou sentado no chão, mas eu vou dobrar o joelho. Glória a E, Deus. como diz, de joelho é melhor, né? Maravilhoso e eterno Deus, Criador do céu e da terra, Deus soberano. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos patriarcas. Estamos entrando na tua presença, Senhor. Como pequeno, como fraco, como dependentes. Estamos adentrando diante do teu santuário pela graça do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Senhor, juntos em oração, todos nós que estamos aqui, eu que estou na minha casa, a irmã Carminha que está na casa dela, os irmãos e as irmãs que estão na sua casa, estamos agora, Senhor, orando a Ti, clamando a Ti, pedindo a Ti, buscando a Ti, Senhor. Porque não temos outro além de Ti, não temos outro a quem recorrer. Não vamos correr atrás de outro Deus que não pode resolver a nossa causa. É diante de Ti, Senhor, que nos deu a vida, que nos formou no ventre da nossa mãe, que nos fez nascer, que sustenta a nossa vida na terra. É diante de Ti que nos prostramos e nos rendemos diante do Teu altar. Reconhecemos as nossas fraquezas. Reconhecemos, Senhor, nossas limitações. Reconhecemos, Senhor, que somos pequenos. Reconhecemos nossos pecados, nossas falhas. Senhor, e reconhecemos que precisamos e dependemos de Ti. Tem misericórdia de nós. A Tua palavra diz que a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Tenha misericórdia, Senhor, deste Teu servo, desta Tua serva que está de joelho dobrado diante de Ti, que está sem força, que está desanimado, que está no meio de uma luta, que está no meio de uma prova, que está no meio de uma tempestade, que está enfrentando um problema no meio da família, problema com os filhos, problemas com o esposo, esposo com problemas com a sua esposa, problemas na igreja, problemas no trabalho. Pessoas, Senhor, que se vê num beco sem saída. Ô, Senhor, tem misericórdia. Tem compaixão daqueles que estão pensando em voltar atrás. Tem misericórdia daqueles que estão pensando em parar. Tem misericórdia daqueles que não estão vendo mais uma luz no fim do túnel. Tem misericórdia daqueles que se sentem como Pedro, Senhor, que estava afundando naquele mar.
da forma que o Senhor estendeu a mão para socorrer Pedro, que estava afundando, Senhor. Estende a tua poderosa mão para socorrer, Senhor, teu servo e tua serva. Arranca essa dor, arranca essa angústia da alma. Tira essa depressão, Senhor. Meu Deus, faça brilhar o sol sobre essa noite escura. Fortalece os que estão fracos. Levanta os que estão caídos. Consola os que estão desolados. Os que estão abatidos. Os que dizem que estão com a alma abatida, Senhor. Os que estão feridos na alma. Os que estão em desespero. Os que não sabem como vão enfrentar o dia de hoje e o dia de amanhã. Aqueles que pedem a morte porque não têm mais razão para viver. Fortalece, sustenta, coloca alegria dentro do coração. Daqueles que se sentem perdidos dentro de casa. Meu Deus. Ajuda teus servos, ajuda tuas servas, Pai. Os que estão enfermos, Senhor, achando que vão morrer, desenganados pelo médico. Quantas pessoas enfermas, Senhor, quantos servos teus doentes. O filho da irmã Carminha, as outras pessoas que foram citadas aqui nessa live que estão doentes. Visita nesta manhã com a cura. Repreende as enfermidades. Senhor, se o Senhor não quiser curar, nos dá graça para suportar. Nos ajuda a entender aquilo que não entendemos. Nos ajuda a aceitar aquilo que não compreendemos. Nos ajuda, Senhor, a aceitar a tua boa, perfeita e agradável vontade, mesmo que a tua vontade seja contra a nossa vontade. Nos ajuda a se submeter diante de ti como servo obediente. Nos ajuda a suportar o calor das aflições. Senhor, somos pequenos, somos fracos. E agora tem, Senhor, muitas pessoas orando. Um fraco ajudando outro fraco. As nossas orações neste momento, Senhor, tu que és onipresente, que estás aqui e também estás lá. Meu Deus, consola, conforta. Senhor, nos ajuda. Segura na nossa mão. Segura na nossa mão para que a gente não caia. Senhor, fortalece a nossa raiz para que a tempestade não leve a gente, Senhor. Nos ajuda nesta peleja. Conforme diz a tua palavra, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai quieto e vedes o livramento do Senhor vosso Deus. Meu Deus, eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor é quem resolve as nossas causas. Eu creio que o Senhor é quem peleja por nós. Conforme disse Josafá, Senhor, que em nós não há força contra esta grande multidão que vem contra nós. E muitas das vezes, Senhor, nós também não temos força nenhuma para enfrentar o dia, para enfrentar os problemas. Não há força, não há condições. Mas como disse Josafá, os nossos olhos estão fitos em ti. Nossos olhos estão voltados para ti. Conforme operaste grandes milagres e realizaste grandes feitos na vida daqueles que não tinham condição nenhuma, o Senhor ainda pode fazer hoje. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o teu poder continua o mesmo.
Acrescenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Senhor, aquele homem que levou o filho, Senhor, para Jesus curar. E o Senhor disse para ele que tudo era possível ao que crê. E ele disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Senhor, nos ajuda a confiar, nos ajuda a acreditar, nos ajuda a crer no teu trabalhar, nos ajuda a crer no teu agir. Aumenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na tua presença. Meu Deus, esta tua serva que está em depressão, que parou para assistir nesta manhã essa clínica, essa live, Senhor, que não suporta mais tanto sofrimento, que não suporta mais tanta dor, tanta angústia, que já pensou em tirar a vida. Jesus, mostra uma saída. Mostra uma luz no fim desse túnel escuro. Socorre, Senhor. Ajuda, Jesus, pessoas que estão sendo oprimidas por forças invisíveis, por forças espirituais, pessoas que estão sendo oprimidas por demônios, pessoas que estão sendo atacadas pelo diabo constantemente, ao ponto de querer enlouquecer. Meu Deus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus que todo o poder das trevas, toda a força do diabo, toda a força do adversário, toda perturbação que venha do mal, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Traz a paz para esta casa, traz a paz para este lar, traz a paz para este coração, traz consolo para esta alma aflita, Senhor. Coloca um sorriso nos lábios desta pessoa que faz muitos anos que não consegue sorrir, que não consegue se alegrar, que não consegue ser feliz. Traz de volta a alegria e a felicidade. Senhor, te pedimos por todos que se encontram agora de joelho, cada um apresentando a sua queixa, cada um apresentando o seu problema, cada um te apresentando a sua causa, cada um lançando sobre ti a sua dor, aonde dói, o que incomoda, a causa do sofrimento, e aqueles que não sabem nem a causa do sofrimento. Mas o Senhor pode resolver todas as coisas, porque todo o poder foi te dado no céu e na terra. E a nossa vida te pertence, está na palma da tua mão. Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. O Senhor conhece cada um de nós por dentro e por fora. E eu te peço, Senhor, que essa pessoa seja edificada, que essa pessoa seja reconstruída, que essa pessoa seja levantada, que essa pessoa seja fortalecida, que esta pessoa seja animada, que esta pessoa encontre razão para viver. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Melhor do que hoje, só no céu, Francisco. Jesus continue. Amém. Jesus continue te abençoando, tu e tua casa. Amém. Isabelle, seja uma linda missionária de Jesus. Amém. Fica na paz, Francisco, e até outra oportunidade, se assim o Senhor nos der. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe e tenham todos um bom dia na presença de Deus. Francisco, isso tudo é Bíblia, é? É um pouquinho. Aqui, ó. É Bíblia com força que o Francisco tem. Olha aí, gente. Eita, glória. Esse gosta de meditar na palavra, viu? Muita Bíblia o nosso amigo Francisco tem. Tem umas 50. Graças a Deus.
Você Umas gosta de 50 só. colecionar a Bíblia. E Eu você gosta de tenho, colecionar e gosta de ler também. eu tenho aqui várias traduções diferentes. Eu gosto de comparar, ler, comparar as traduções. Aí gosto de estudar. É bom. Às vezes a gente não gasta dinheiro com outras coisas, né? Então, eu acho que aí tem mais de R$ 2.000 de Bíblia. Agora, se eu tivesse R$ 2.000 para eu comprar agora, eu não tenho. Mas ao longo da história, ao longo dos anos, a pessoa vai comprando de pouquinho em pouquinho e vai É verdade. guardando e lendo. Né? Eu não tenho pena nenhuma de gastar dinheiro com Bíblia. Nem com Bíblia, nem com livro evangélico. Tenho pena nenhuma. Às vezes a pessoa compra coisas desnecessárias, né? Que às vezes nem precisa para os nossos deleites, nossos prazeres, e a gente gasta com coisa desnecessária. Eu acho engraçado que tem gente que diz, sempre acontece, irmão, me dê uma Bíblia, e pessoas que ganham mais do que eu. Irmão, me dê uma Bíblia. Germana já está dizendo aqui que vai seguir o exemplo. É, porque tem pessoas que não têm coragem de dar 100 ou R$ 200 numa Bíblia. Não tem coragem, que é um alimento espiritual, é algo que vai servir para edificar, aprender, mas tem coragem de gastar com outras coisas totalmente desnecessárias. Vai numa lanchonete e gasta 100, vai numa pizzaria. Não é que é pecado comer pizza, não. É bom. É bom. Mas tem gente que gasta com coisas desnecessárias, mas não tem coragem de comprar uma Bíblia. Por exemplo, se o celular quebrar hoje, a pessoa corre para a loja e compra um novo, né? Não compra um novo? Mas às vezes a pessoa está com a Bíblia toda rasgada e não tem coragem de ir na loja comprar outra. Aí diz assim, eu estou sem condição de comprar uma Bíblia, mas não é verdade. Não é sem condição. É porque não tem a Bíblia como prioridade. Porque se o smartphone quebrar, aí corre para a loja e compra outro. Faz o maior sacrifício, mas compra. Porque não vai ficar sem ele. Mas às vezes não tem coragem de pagar mais de R$ 100 numa Bíblia de estudo. Uma palavra até assim. Mas é isso que é uma realidade. É uma realidade que acontece muito. Aí tem gente que vê, aí pede. Eu já dei muita Bíblia a algumas pessoas. Mas às vezes as pessoas que pedem, ela nem vai ler aquela que pediu, porque se ela tivesse a Bíblia como prioridade, ela mesmo comprava. Se tivesse a Bíblia como algo importante, valioso, a pessoa ia e comprava. Tinha o maior prazer de comprar. A Bíblia é um livro que tem gente que diz assim, eu não leio porque eu não entendo nada. Eu não leio porque eu não entendo nada. Mas se a pessoa se manter com esse pensamento, nunca vai entender mesmo. Nunca, nunca vai entender. O segredo de entender a Bíblia é continuar lendo ela. Se a gente lê uma história 10 vezes, a gente vai ver mais detalhes do que ler uma vez só. Se você lê uma história bíblica uma única vez e depois deixar lá, mas se você ler 10 vezes, 15, 20 vezes aquele texto, você vai entender o que não entendia antes. Se a pessoa tem dificuldade de compreender, a pessoa pode comprar uma que tem uma linguagem mais atual, que tem Bíblia que tem uma linguagem mais atual. E tem gente que diz, eu não gosto, mas é bom. As Bíblias que têm uma linguagem mais atual, ela não é distorcida, como muita gente diz. Ela apenas conta a mesma história de uma forma diferente que você possa assimilar melhor, compreender melhor. Porque tem texto realmente que é de difícil compreensão. Mas tem Bíblia com a linguagem, nova tradução da linguagem de hoje,
a Bíblia Viva, Nova Versão Transformadora, a Bíblia A Mensagem, tem uma Bíblia chamada A Mensagem, são Bíblias que têm uma linguagem mais fácil de a pessoa ler e compreender, e não é errado. Ela só pegou aquelas palavras difíceis que nem na Bíblia Antiga era jovem, era chamado de mancebo, os mancebos, né? As donzelas são as moças. Então tem Aleluia. muitas palavras antigas que não estão mais em uso, É. muitas palavras antigas que não estão mais em uso, e foi traduzido numa linguagem mais simples para a gente entender, mas não quer dizer que é outra coisa, não. É a mesma coisa de uma forma que a gente entenda melhor, mais fácil, né? Então é isso aí. Que Deus continue ajudando a todos e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus. Amém? Amém, Francisco. Até outra oportunidade. Fica na paz. Amém. Boa quinta-feira para todos nós. Jesus está voltando. Juntamos nossos pés. Porque Jesus está voltando. Fique todos na paz. Porque agora a bonitona terminou. Alegre e feliz com o Senhor. Ô, glória. Nunca mais lhe vi, viu, Vitória? Luísa Vitória, Jesus lhe dá uma quinta-feira de paz e muita saúde.